Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando prosseguimento com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estou no capítulo 4 e, inclusive, eu já tenho uma playlist deste Evangelho. Eu já expus o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, comecei o capítulo 4 e hoje eu vou dar prosseguimento aí falando a respeito da pregação de Jesus na cidade de Nazaré. Vamos lá. Está aí a Bíblia Sagrada, pregação em Nazaré. Lembrando que Nazaré é a cidade onde Jesus foi criado. Na verdade, Jesus nasceu em Belém para cumprir a profecia, mas depois toda a sua criação ali, criança, adolescente, jovem, já na fase adulta, ele viveu ali na cidade de Nazaré. Provavelmente devido a isso é que o seu nome era Jesus de Nazaré. Alguns dizem que é devido à uma raiz hebraica, Netzer. Não sei. Prefiro ficar com Jesus de Nazaré, porque ele é da cidade de Nazaré, ou Nazareno, Jesus ou Nazareno, para identificar que ele era ali daquela cidade. Até porque o nome de Jesus também não era um nome incomum, era um nome comum, assim como Judas, Judá, João, Jesus, era um nome comum entre as pessoas. Simão, porque Jesus é o nome hebraico Yeshua. João e Yohanan, Simão é Shimon, e assim vai. Outros nomes eram comuns. Então, para distinguir quem é quem, geralmente é Yeshua de Nazaré. Então, esse é o nome. Então, vamos lá. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então, lembrando que Nazaré está na região da Galileia, próximo ali ao mar da Galileia. Não está às margens do mar. Mar, a gente fala mar porque a Bíblia diz mar, mas na verdade é um lago de água doce, não muito grande. Existem outros lagos maiores do que o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Mas o fato é que Nazaré fica ali próximo, está dentro ali do território da Galileia. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Lembrando que nesse período tinham sinagogas em todos os lugares, principalmente ali em Israel, muitas sinagogas em que eles reuniam no sábado para lerem as Escrituras. E o que é uma sinagogue? Sinagogue é uma assembleia de judeus formalmente reunidos para ofertar orações, escutar leituras e exposições das Escrituras. Reuniões deste tipo aconteciam todos os sábados e dias de festas, mais tarde também no segundo e quinto dia de cada semana. Nome transferido para uma assembleia de cristãos formalmente reunidos para propósitos religiosos. Então, é isso aí, uma sinagogue. Então, Jesus, ele ensinava, e o termo grego aí para ensinava, é o verbo didasso, que é ser um professor.
e era glorificado por todos. Glorificado aí, a palavra grega é doxazo, que é celebrado, é exaltado, é dado, conferido honras. Eles honravam a Jesus, o povo da sinagoga. Indo para Nazaré, onde fora criado, então, ali dentro do território da Galiléia. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Isso era normal, não tinha nada de anormal. Jesus, ele frequentava regularmente a sinagoga, aí provavelmente desde os 12 anos, quando ele fez o seu bar mitzvah, porque Jesus cumpriu toda a lei. Então, como um bom menino judeu, ele deveria ter feito aí o bar mitzvah. Então, o relato dos evangelhos, quando fala que Jesus disputava no templo com os doutores da lei, com certeza, com 12 anos, com certeza é quando ele foi fazer o bar mitzvah dele. E agora adulto, com 30 anos, ele foi batizado por João, voltou para sua região e agora ele entra numa sinagoga, como é de costume, para ler. Interessante. Ler. Levantou-se para ler. Então estavam todos assentados e levantou-se para ler. Então, olha o mais interessante. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Então, lembrando, veja, olha só, um detalhe importantíssimo aqui que a gente tem que atentar, é que nesse período aqui de Jesus, a Bíblia, ela não havia sido dividida ainda em capítulos e versículos. A Bíblia era um rolo, e o rolo de um livro. Então foi dado o livro, o rolo, porque na verdade aqui é biblion, era um rolo, pequeno livro, rolo, documento escrito. A palavra grega aí é biblion, daí vem a palavra Bíblia, é um pequeno livro, rolo, documento escrito. E foi dado o rolo, novamente o livro é Bíblia, foi dado o rolo do profeta Isaías. E abrindo o rolo, então eles liam e fechavam o rolo para a próxima leitura. Fechavam, enrolavam o livro para a próxima leitura. Então, veja bem, não é coincidência, é providência de Deus. Porque quando Jesus abriu, alguém na reunião passada havia lido aí o capítulo 60 do profeta Isaías. Mas quando Jesus abre neste dia aqui, o texto cai exatamente em Isaías 61. E Jesus lê, olha só: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Interessante, isso aqui é muito interessante. Não é uma coincidência, é algo que estava se cumprindo na vida de Jesus. Por que cargas d'água? Jesus abre o rolo e ele vai cair justamente lá em Isaías 61, versículo 1. Claro que o nosso tempo aqui não vai ser... Eu estou discorrendo a respeito do Evangelho de Lucas, mas esse texto aqui é de uma profundidade tremenda,
Porque quando Isaías escreveu isso aqui, ele estava falando a respeito do ano aceitável. Pode apregoar o ano aceitável do Senhor. Porque lá no versículo 2 do profeta Isaías, o ano aceitável é um termo hebraico, Hatson. É o ano favorável, é o ano da aceitação, é o ano do deleite, é o ano do prazer. E esse ano aceitável era justamente o ano jubileu. O ano jubileu. Então, o ano jubileu, ele era eles contavam 7 anos, 7 semanas de 7. E quando completava 49, o próximo ano era o ano aceitável, ou o ano jubileu. Neste ano, isto está lá em Levítico, neste ano, o que acontecia? Todas as propriedades, elas voltavam para os seus respectivos donos de origem, para a família de origem. E todos os escravos que ficaram endividados e foram vendidos para pagar a dívida, eles eram libertos. Veja bem a profundidade do negócio. Isso lá no Antigo Testamento, está lá em Levítico. Levítico tem esta lei específica. E ele fala desse ano jubileu, em que tudo deveria voltar para o dono e colocar em liberdade. Por isso, quando Jesus olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ou outra coisa aqui, a palavra grega é rio, que vem a palavra Christos, que vem a palavra Cristo. Porque, na verdade, é Christos ou Christus, transliterando para a nossa língua, é ungido. E rio, o termo rio, ele é ungir, fala de ungir. Então, na verdade, pelo que o Senhor me ungiu, rio, que aí vem a palavra Christos, para evangelizar. E outra coisa, evangelizar aí, a palavra grega é evangélio, ou melhor, aqui é evangelizo, é trazer boas notícias. Porque aqui é o verbo e tem a palavra evangelion, que é boas novas, boas notícias. E aqui Jesus é o portador das boas novas. Ele que veio evangelizar quem? Os pobres. Só que aqui no texto lá é os pobres mesmo, literalmente, lá no Antigo Testamento. Só que na passagem lida por Jesus, ele estava trazendo agora uma realidade espiritual. Porque todo o Antigo Testamento é algo literal que apontava para uma realidade espiritual. Na verdade, Deus estava desenhando para o povo do Antigo Testamento algo espiritual que aconteceria no futuro. Por isso que Hebreus fala que as coisas do Antigo Testamento eram sombras, figura, até que chegasse aquilo que fosse perfeito. Então, no Antigo Testamento eram os pobres. Quem? Aqueles que perderam as suas propriedades, ficaram endividados. Enviou-me a proclamar, querusso, um arauto, enviou-me a proclamar. O arauto é aquele que usava para proclamar alguma coisa, oficiar como arauto, publicar solenemente algo. Então, olha, enviou-me a proclamar libertação. Aqui libertação é afeses. O termo afeses no grego é livramento da escravidão ou prisão, remissão ou perdão de pecados. E outra coisa, permitindo que assim sejam apagados da memória
como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão da penalidade. Isso é o que? A fé, essa palavra aqui, ó, libertação. Aos cativos, airmalotos, que é o adjetivo, cativos aqui é um prisioneiro, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade, olha aí, para pôr em liberdade, afesses, novamente a mesma palavra, os oprimidos, trau, aqueles que estão quebrados, partidos em pedaços, golpeados com dureza, e a pregoar em querusso novamente, o ano aí, ó, eniatos, o ano aceitável do Senhor. Isso é lá no Antigo Testamento, é o ano jubileu, em que o cidadão que havia se tornado escravo porque ele estava endividado, ficou pobre, se endividou, ele era vendido como escravo para pagar a dívida, ele e sua família. Se ele tivesse dado o seu terreno como garantia, como penhor, ele perdia sua propriedade. Só que no ano jubileu, tudo isso voltava novamente para ele. Por isso que era o ano aceitável. O ano, como eu disse no início, é o ano da alegria, é o ano em que as pessoas se regozijavam. E veja bem, e Jesus falou assim, hoje se cumpriu isso. Por que se cumpriu? Porque Jesus, ele veio justamente, está aí. Porque Jesus veio para libertar os pobres de espírito, aqueles que eram pobres espiritualmente. Ele veio evangelizar esses pobres. Ele proclamou que libertação aos cativos, quem estava preso na mão de Satanás, escravos do pecado, estavam cegos espiritualmente, estavam oprimidos pelo diabo, escravos do pecado, oprimidos pelo diabo, cegos espiritualmente, pobres espiritualmente. E Jesus veio para libertar todas essas pessoas. Então, nos dias de hoje, desde que Jesus leu esse texto aqui, até os dias de hoje, nós estamos vivendo o dia aceitável do Senhor. Dia aceitável. Que dia longo esse? 2000 anos aproximadamente. E veja que Jesus devolveu o assistente. O assistente aqui é um diácono, um criado, um subordinado, uma pessoa que está ali a serviço. O ministro, o termo grego é ruperetes. Então, tendo fechado o rolo, ele fechou o rolo, devolveu o assistente e sentou-se. Estava todo mundo sentado. E todos os olhos de todas as pessoas daquela sinagoga estavam com os olhos fitos nele. Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho aqui. Estou com 18 minutos, posso ter alguns minutos ainda. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, está aí. Então, Isaías não falou dele mesmo. Isaías profetizou 750 anos antes do nascimento do Mashiach. E agora, aquilo que o profeta Isaías falou, lá no capítulo 61, não existia capítulo nessa época, mas aquilo que ele escreveu no seu livro agora estava se cumprindo na vida de Jesus, porque o profeta Isaías ele foi praticamente um profeta messiânico. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Nós não sabemos, Lucas ele não registra o que Jesus disse, como é que Jesus explicou esse texto. Claro, ele fez um comentário, porque ele ensinava. Agora, o que Jesus ensinou, nós não sabemos. Até porque grande parte do ministério de Jesus foi dedicado ao ensino. Agora, o que ele ensinou aqui,
Eu não sei. Lucas não dá detalhes, mas diz, olha, todos lhe davam testemunho. Todos quem? Quem estava na sinagoga. E se maravilhavam das palavras. Então ele falava palavras, aí logos, de graça, rares, que lhe saíam dos lábios. Ou seja, ele explicava o texto com certeza para a sinagoga. E falava com tanta graça, com tanta unção do Espírito Santo, a ponto deles fazerem esta pergunta. Olha só, não é este o filho de José? Porque eles não entendiam que Jesus, ele era filho de Deus, gerado de Maria. Ela foi a portadora. Mas Jesus, ele não teve a participação humana para ser gerado. A concepção, a fecundação não teve a participação humana. Foi divina. A virtude e o poder do Espírito Santo desceu sobre Maria e ela gerou Jesus. Vamos mais um pouco. Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Tinha um provérbio lá na época. Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Por quê? Lá em Cafarnaum, Jesus, ele fez alguns sinais e maravilhas. Fez lá milagres. Só que aqui em Nazaré, ele não fez. Porque ele vai dizer mais embaixo aí que um profeta ele não é bem recebido na sua própria terra. Eles já estavam questionando, não é este o filho de José? Ou seja, nós conhecemos esse homem, ele mora aqui na cidade, o pai dele é o José. Claro que eles não sabiam que Jesus era o filho de Deus, como eu já disse. Mas eles estavam perguntando, não é este o filho de José? O carpinteiro ali da rua fulana de tal, não sei que rua que Jesus morava, mas ele morava na cidade, tinha rua, uma vila. Por isso que eles, sem dúvida, vocês vão me citar este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus falou com eles na hora. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Está lá em 1 Reis, capítulo 17. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. O que está dizendo? Que na época lá do rei Acabe, que veio aquela seca terrível que ele profetizou, e aí começou a faltar alimento, porque não tinha chuva, automaticamente não tem plantação, eles dependiam da agricultura. E diz o seguinte, que Elias não foi enviado para uma das viúvas que existiam ali em Israel. Talvez o seguinte, ele não seria bem recebido, provavelmente seria isso. Você daqui de Israel, você que é o causador desta fome toda, foi você que profetizou para o rei. Mas ele foi enviado para quem? Para uma viúva que está lá em Sidom. Sidom é uma antiga cidade rica da Fenícia, na costa leste do mar Mediterrâneo, a menos de 30 quilômetros ao norte de Tiro. Então está lá em cima, está fora dos territórios de Israel. Mas Elias foi enviado para lá. E lá ele foi bem recebido e foi cuidado. Por isso, em Israel, provavelmente Elias não era bem-vindo, mas lá no território distante, fora de Israel, ele foi bem recebido. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, no mesmo lugar onde ali na região de Israel,
as 10 tribos do norte. Ele falou que havia muitos leprosos em Israel. Nos dias do profeta Eliseu, ele citou Elias e agora é 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Havia muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Por quê? O Naamã, ele era um habitante da Síria, fora dos territórios de Israel. Ele era um comandante do exército da Síria na sua época ali, dos reis de Israel, está lá em 2 Reis, capítulo 5. E veja bem, quando ele falou isso, eles ficaram irados com Jesus. Olha, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Veja bem como eles mudavam de humor tão rapidamente. A mesma hora que eles estavam admirando as palavras de Jesus, quando ele falou algo que eles não gostaram, eles imediatamente se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. De onde? De Nazaré. E o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Queria matar Jesus logo no início do seu ministério. Por quê? Porque ele disse uma verdade, e a verdade dói, e eles não gostaram. Jesus, porém, passando por meio entre eles, retirou-se. E Jesus foi embora. E depois, futuramente, Jesus ele sai de Nazaré. Ele não fica em Nazaré, justamente devido ao procedimento deste povo, e ele vai para a cidade de Cafarnaum. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, que já está com 27 minutos. Já extrapolou meu limite, é 25 minutos cada vídeo, está com 27. Então no próximo vídeo aí, deixa eu ver aqui, eu estarei falando sobre cura de um endemoniado em Cafarnaum. Então Jesus ele sai de Nazaré, então ele foi expulso ali da cidade, o pessoal não queria ele. Ele falou algumas verdades, ele sai de Nazaré, porque ele foi expulso da sinagoga naquele sábado, e ele vai para a cidade de Cafarnaum. E lá sim, em Cafarnaum, ele realiza milagres. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.